Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos dar início, ao nosso terceiro bimestre, onde vamos iniciar os estudos com o conjunto dos números complexos, tá? Então, vamos aí dar início, ao novo capítulo, que é o conteúdo de números complexos. Apesar do nome, ser complexos, tá, pessoal? Não tem nada de complexo. Vocês vão ver que é bem fácil esse conteúdo, tá? Só que, como todo conteúdo matemático, a gente deve sempre, assim, prestar atenção nos detalhes, certo, pessoal? Porque, os detalhes, principalmente os iniciais, é o que fazem a diferença, certo? Então, assim, até eu adoro o terceiro bimestre da turma, de terceira série, porque são os dois conteúdos que eu mais gosto, porque entra bem na parte de álgebra, que é os números complexos e a parte de polinômios. Então, vocês vão ver, assim, que são conteúdos fáceis, não são aqueles conteúdos muito interpretativos, tá? Só que, como eu falei, vocês têm que prestar bem atenção no começo, para pegar os macetes e aí a gente vai aprofundando, certo? Então, assim, eu optei, por fazer uma videoaula, tá? Vou fazer aqui uma videoaula no papel para vocês observarem mesmo bem os detalhes. Eu até falo para vocês fazerem aí essas anotações que eu vou fazendo aqui no vídeo, no caderno de vocês também, tá? Porque depois vai ajudar vocês lá na frente, na parte dos exercícios, tá? Então, quem puder ir anotando, fazendo as anotações, vai ser ótimo, tá? E eu optei por iniciar com vídeo aula, porque são conteúdos cheios de detalhes, E esses detalhes são cálculos, São partes aí que se a gente fosse fazer numa sala virtual seria um pouquinho mais difícil de eu explicar e também de vocês entenderem, tá? Então, assim, a gente vai fazer salas virtuais, vamos, mas mais assim na resolução de exercícios, tá? Na explicação aí do conteúdo, Essa parte de agora tem que ser através de videoaulas para vocês pegarem aí esses detalhes, certo, pessoal? Bom, então vamos dar início, Números complexos. Bom, vocês já aprenderam números complexos, Faz parte de um novo conjunto, tá? De um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos. Então, ó, vamos relembrar, os conjuntos numéricos já estudados até agora, Então, inicialmente, vocês lá na pré-escola já, aprendem o conjunto dos números naturais, que é todos aqueles números de 0, 1, 2, 3 até infinito, certo? Depois dos números naturais, lá no sétimo ano, a gente dá início aos números inteiros. Quem são os números inteiros? São aqueles números positivos e também negativos, Depois dos números inteiros, a gente entra com o conjunto dos números racionais, Quem são os números racionais? São todos os naturais, são todos os inteiros e também os fracionários, decimais, dízimas periódicas, Depois dos racionais, a gente aprende lá no nono ano aquele conjunto à parte, que é o conjunto dos números irracionais. Quem são aqueles números irracionais? Os números irracionais são aquelas dízimas que não são periódicas, aqueles números infinitos, certo? Por exemplo, o pi, o fi, certo? E a gente sabe que tudo isso daqui, todos esses conjuntos é envolvido pelo conjunto dos números reais, Quem são os números reais? Todos os números que nós conhecemos, certo? E aí, depois de aprendermos todos esses
5 conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais, nós vamos aprender os números complexos, que é representado pela letra C. Os números complexos, ele envolve todos os conjuntos. Então, quer dizer que todos os números que a gente conhece até aqui também são considerados números complexos. Certo, pessoal? Então, da onde parte, né, o conjunto dos números complexos? Bom, quando vocês aprenderam lá no nono ano delta e bhaskara, né? A gente sabe lá que a nossa formulazinha do delta é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, né? Essa raiz quadrada de delta, não sei se vocês lembram, mas a gente só conseguia resolver essa raiz quando? Quando ela fosse uma raiz inteira positiva, certo? Por exemplo, se eu chegasse lá numa raiz quadrada de menos 4, o que nós faríamos? Nós iríamos parar aqui e iríamos escrever o quê? Que não existem soluções reais, né? Porque a gente sempre falava lá que raiz negativa não é um número real, né? Porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulta em menos 4, né? Porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, né? E raiz quadrada devem ser dois números iguais multiplicados. Então, agora, com o conjunto dos números complexos, nós vamos ver que existe sim a raiz quadrada negativa de um número, certo? Então, né, o conjunto dos números complexos, ele parte justamente daí, tá? Da nossa raiz negativa, tá? Então, ela parte da onde, né? Parte da raiz quadrada de menos 1, tá? A raiz quadrada de menos 1, não existe nenhum número, né? Que multiplicado por ele mesmo resulta em menos 1. Mas, com a chegada dos números complexos, foi atribuído um valor para essa raiz quadrada de menos 1, que é justamente o i, tá? Raiz quadrada de menos 1 vale i. O i é a unidade imaginária, tá? É uma unidade imaginária pertencente aos números complexos. Então, i é a raiz quadrada de menos 1. Então, partindo da raiz quadrada de menos 1, que vale i, a gente consegue encontrar todas as outras raízes quadradas, tá? Por exemplo, lá, quanto que seria a raiz quadrada de menos 16? Tá? Então, fácil, agora a gente já consegue achar qual é a raiz quadrada de menos 16. Como que nós poderíamos fazer isso? Bom, menos 16 eu consigo, ó, transformar em uma multiplicação de dois números. Por exemplo, 16 vezes menos 1 não dá exatamente menos 16? Certo, né? A raiz quadrada da multiplicação de dois números, eu posso dividir ela em fatores de raízes, né? Então, é a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de menos 1. Então, aqui a gente sabe que raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Vezes raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária i. Então, 4i. Raiz quadrada de menos 16 é 4i. Não que a gente precise ficar fazendo isso daqui, né, pessoal? Só para vocês saberem da onde que surge. Então, agora, se vocês têm uma raiz quadrada negativa, basta acompanhar o quê? A unidade imaginária i. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 25 vai ser quanto? 5i, certo? Raiz quadrada de menos 4 vai ser 2i. Fácil, né, pessoal? Então, principal tópico daqui, parte disso daqui. Raiz quadrada de menos 1 vale i, certo? Partindo da raiz quadrada de menos i, né, de menos 1 que é i, a gente vai trabalhar aqui, já vou explicar para vocês a parte das potências, tá?
de números complexos. Então, a parte das potências de números complexos também parte, né? A gente acabou de falar sobre raiz quadrada, né? Que sempre vai estar acompanhando a unidade imaginária que é i. Agora eu vou falar de potências, que é a operação inversa da raiz, né? A gente sabe que i elevado a 1, né, pessoal? Porque aqui, se não tem nada, nenhum expoente vale 1. I elevado a 1 vale quanto? Vale justamente a raiz quadrada de menos 1, certo? Porque eu falei que a raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária i, certo? Quanto valeria i elevado ao quadrado? Simples, a gente sempre vai partir disso daqui, do i, que é a raiz quadrada de menos 1. Então, o i não é a raiz quadrada de menos 1, então vamos trocar esse i aqui pela raiz. Então, vai ser a raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. Sabemos que dá para usar a propriedade aqui, né? Então, fica menos 1. Então, i ao quadrado vale menos 1. Quanto que seria i ao cubo? I ao cubo não dá para a gente também separar em duas potências de i? Podemos, né? Por exemplo, i vezes i ao quadrado não é justamente i ao cubo? Porque na multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. 1 mais 2, 3. E aqui nós já temos os valores. Quanto que é i elevado a 1? I elevado a 1 é o próprio i, né? Ou a raiz de menos 1. Vou deixar aqui como i, vezes i ao quadrado, a gente acabou de descobrir que é menos 1. Então, vezes menos 1. I vezes menos 1 dá quanto? Menos i. Então, i ao cubo vale menos i. Se fosse i à quarta, i à quarta também posso separar em potências, né? De i ao quadrado vezes i ao quadrado, por exemplo, né? I ao quadrado vezes i ao quadrado. Quanto que é o nosso i ao quadrado? Menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá exatamente igual a 1. Então, i à quarta, 1. Se fosse i à quinta, i à sexta, nós poderíamos continuar trabalhando com essas decomposições de fatores, né? Aqui nós já temos o i à quarta, que vale 1, né? Então, seria aqui, ó, i à quarta vezes o i. I elevado a 1, né? Para dar aqui 5. 4 mais 1, 5. I à quarta, 1. 1 vezes i, certo? E assim sucessivamente. Só que, se fosse um expoente muito grande, para a gente fazer essa decomposição aqui, seria, de certa forma, não digo assim, complexo, né? Seria mais trabalhoso a gente fazer essa decomposição. Então, existe um macete para se calcular potências no conjunto dos números complexos, que é o quê? Dividir o expoente por 4 e usar o resto da divisão, tá? O resto da divisão como novo expoente. Por que que eu vou dividir o meu expoente por 4, pessoal? Por 4, porque justamente os resultados das potências, nós só temos 4 possíveis resultados. Quem são eles? I, menos 1, menos i e 1. Vejam que a partir do 5, ó, ele vai se repetir. Vai ser i. Vai voltar aqui, ó, ao início. O i à sexta vai ser menos 1, depois menos i e 1. Então, os possíveis resultados para a potência só pode ser i, menos i, 1 e menos 1. Só existem 4 possíveis resultados. Então, por isso que a gente pode utilizar esse macete aqui, ó, na hora de calcular potências de i, que é dividir por 4 o expoente e usar o resto da divisão como novo expoente. Ah, prof, mas como assim? Por exemplo, se eu quisesse calcular quanto é o i elevado a 45, tá? Então, o que que vocês iriam fazer? Vão pegar o 45 e vão dividir por 4. Então, sempre pega o expoente, tá?
45 dividido por 4, 4 dividido por 4, 1, né? Dá 0, abaixo 5, 5 para dividir por 4 dá 1, 4 vezes 1, 4, para 5 sobra 1. Então, esse 1 vai ser o teu expoente agora do i, sempre o resto, tá? Então, vai ficar i elevado a 1. I elevado a 1 é o próprio i, certo? Se fosse i elevado a 100, mesma coisa, tá? Vai pegar o 100 e vai dividir por 4, tá? Pega 10, né? 10 para dividir por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobra resto 2. Abaixa, né? Fica 20. 20 para dividir por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Qual que foi o meu resto? 0. Então, 0 vai ser o novo expoente. I elevado a 0. Quanto que é I elevado a 0, pessoal? Lembrando, qualquer coisa elevado a 0 vale 1. Então, i elevado a 100, 1. Fácil, né, pessoal? Então, macete para resolver potências, tá? Potências, pega o expoente, divide por 4 e usa o resto como nova divisão do expoente. Então, basicamente, quem que vocês precisam saber, ó, pessoal? São esses 4 resultados, né? Do i elevado a 0, que a gente sabe que é 1, né? Porque qualquer coisa elevado a 0 é 1, né? I elevado ao quadrado menos 1, i elevado ao cubo menos i elevado a 4, 1. Então, lembrando, os restos, gente, da divisão por 4 vão ser possíveis da 0, tá? 1, 2 ou 3. Nós temos só esses 4 valores que podem dar como resto na divisão por 4. Se der um resto maior, tua divisão tá errada, até porque, né? Se for 4, ainda dá para continuar dividindo por 4. Então, o resto sempre dessa divisão vai estar variando entre 0, 1, 2 ou 3. Ou seja, vocês têm que saber os resultados disso daqui, ó. Quanto que é i elevado a 0? Então, relembrando, né? I elevado a 0, sabemos que vale 1. I elevado a 1 é o próprio i, né? Qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. I elevado ao quadrado menos 1. E i elevado ao cubo menos i. Então, são esses 4 resultados que vocês precisam saber. Sabendo esses 4 resultados, vocês acham o valor da potência de qualquer outro expoente da unidade imaginária. Certo, pessoal? Então, ó, não esqueçam de anotar essa parte importante, certo? E agora, só para a gente finalizar, tá? Eu vou ali explicar para vocês a forma algébrica, tá? Então, falamos de potência, falamos da raiz, falamos da unidade imaginária, né? Agora, vamos para a forma algébrica de um número complexo, tá? Então, a forma algébrica, tá? Conforme vocês conseguem observar na apostila, na página 7, tá? Qualquer número complexo, muitas vezes ele vem denotado com a letra Z, tá? Então, qualquer número complexo, ele pode ser escrito na forma de A mais BI, tá? Essa é a forma algébrica da escrita de um número complexo, tá? O que seria esse A mais BI, tá? O A é a parte real do nosso número complexo. Por que é a parte real? Porque ele não acompanha a unidade imaginária, tá? E o B é justamente, né, a parte imaginária, tá? Então, o B é a nossa parte imaginária, porque está acompanhando a nossa unidade imaginária I, tá? Então, os números complexos, eles podem aparecer de 3 formas diferentes, tá? Seguindo aqui essa parte, né, da forma algébrica, tá? Quais são, né, essas 3 formas em que um número complexo pode aparecer? Então, ele pode aparecer da forma, por exemplo, 7 menos 3i,
isso é um número, tá? Né? Imaginário, tá? Pode também aparecer um número do tipo menos 5i, tá? Pode aparecer um número, por exemplo, 25. Todos esses três números aqui fazem parte do conjunto dos números complexos, porque como a gente pode ver lá no início que eu falei para vocês dos conjuntos, os números complexos, eles, né, englobam todos os números, certo, pessoal? Então, qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença aí desses números, tá? Quando, né, eu tenho um A diferente de zero e um B diferente de zero, que é esse primeiro caso aqui, ó, ele é chamado de número imaginário. Então, quando eu tenho A e B no número, tá? Ele é um número imaginário. Então, tenho A, que é 7, tenho B, que é menos 3, considerado um número imaginário, tá? Quando eu tenho somente o B, que é esse segundo caso aqui, ó, veja que o B é menos 5, né? Porque o A não tem, porque o A teria que estar sozinho, não temos. Ele se chama um número imaginário puro. Por que que ele é um número imaginário puro? Porque ele não tem a parte real, tá? Então, ele é chamado de um número imaginário puro, certo? E quando eu só tenho o A, que é esse caso aqui do Z igual a 25, né? Vejam que a gente não tem essa parte imaginária aqui com a unidade I, ele é chamado de um número real, porque não tem a parte imaginária, certo? Então, ó, só para vocês entenderem melhor, vejam que aqui, ó, na apostila de vocês, na página 7, vou colocar aqui minha apostila, tem aqui, ó, um exercício para vocês, né? Escreva a parte real e a parte imaginária de cada um dos números complexos. Então, vejam aqui. Primeiro, 7 menos 3i. Quem que é a parte real? 7. Parte imaginária, menos 3. Parte real e parte imaginária é somente um número, tá? O i aqui não acompanha, porque o i é a unidade imaginária, então não acompanha a parte imaginária, certo? No Z2, menos 9, parte real, 5, parte imaginária, certo? No Z3, parte real, 25, que é o nosso A. Parte imaginária, temos? Não temos. Então, quem que é a parte imaginária? 0, se não aparece, tá? No Z4, parte real, 0, porque não aparece o A, tá? Parte imaginária, menos 5, certo? E no Z5, parte real, 0. Parte imaginária não aparece, então também é 0, certo? Então, ó, temos duas perguntinhas abaixo aqui. Letra A. Quais deles são números reais? Para serem números reais, não pode ter parte imaginária, então não pode ter esse B e I aqui, ó, pessoal. Então, quem são os números reais? É o Z3 e o Z5, certo? E na letra B, quais desses números são imaginários? Quem são os imaginários? Imaginários tem que ter a parte imaginária. Então, o Z1 tem a parte imaginária, o Z2 e o Z4. E ainda dentro desse 4, né, desse Z4, lembrando, quando eu só tenho apenas a parte imaginária, nós também podemos dizer que ele é um número imaginário puro. Certo, pessoal? Então, essa primeira parte é isso, tá? Então, ó, gente, se vocês pegarem a apostila de vocês, né, vocês vão ver que vai ter uma introdução na página 5, né, falando aí da demonstração de como que eles chegaram na raiz quadrada de menos 1, tá? Que é justamente aí, né, tentando descobrir aí ali era uma equação do terceiro grau, né, que ele mostra, tá? Daí, na página 6, ele parte da raiz quadrada de menos 1, certo, pessoal? Como parte inicial, né, que a raiz quadrada de menos 1 é igual a I.
Aí, ele ainda fala dos conjuntos dos números complexos, que foi o que eu expliquei no comecinho da aula, né? E na página 7, ele fala ali um pouquinho, né, sobre essa parte da forma algébrica dos números complexos, certo, pessoal? Então, para a aula de hoje, tá? Depois, né, que vocês assistirem o vídeo, né, fazerem as anotações que eu pedi, tá? Vocês vão ver que os exercícios são rápidos de resolver, tá? Então, vocês vão realizar os exercícios da página 8 e 9, tá? Dos números 1 ao 6, certo? Então, vou explicar aqui rapidinho cada um deles, tá? O número 1 é um verdadeiro e falso, tá? Que vocês vão analisar aí. Ele tá falando sobre número real e número imaginário e complexo, tá? O número 2 é para calcular as seguintes potências de i. Lembrando que para calcular as potências de i com expoente igual a 4 ou maior que 4, basta dividir o expoente por 4 e trabalhar com o resto, tá? Só aqui, ó, pessoal, na número 2, deixa eu só tentar aqui explicar para vocês. Na número 2, vocês vão apenas, preste atenção aqui, ó, apenas calcular as potências de i, tá? As potências que ele está solicitando, tá? Não precisa responder as próximas perguntinhas. Por que vocês não vão responder as próximas perguntinhas? Porque as próximas perguntinhas é justamente para vocês descobrirem que existe esse macete de dividir o expoente por 4, tá? Então, vocês na número 2 vão apenas calcular as potências de i que estão solicitadas aqui, ó, pessoal. Calculou essas potências, tá? Tá pronto o exercício. Não precisa responder as demais perguntinhas, tá? Número 3, também é para calcular as potências de i, então, dividindo o expoente por 4, tá? A número 4, certo, pessoal? É para obter o conjunto de solução das equações. Na número 4, vocês vão usar o quê? Delta e Bhaskara, certo? São equações do segundo grau, que vão dar raízes negativas. Então, não dá para resolver por soma e produto. Vai ter que fazer delta e Bhaskara. Lembrando, né? Formulazinha, delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Bhaskara, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, tá? Pessoal, só uma observação no número 4. Eu não sei se na apostila de vocês veio arrumado ou não, mas nas dos anos anteriores veio errado. Lá na letra B, tem x ao quadrado menos 2x mais 11 igual a 0. Não é 11 aqui, tá, pessoal? É 10. Então, tira o 11 e muda para 10 na letra B, certo? Só essa observação. Então, número 4, delta e Bhaskara. Número 5, bem fácil também, né? Completar, escrevendo qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária. Lembrando, parte real é o que não tem o i. E parte imaginária é o que acompanha o i, o número que acompanha o i, certo? E a número 6, eu vou fazer junto com vocês aqui, tá? Que é um exercício aí um pouquinho diferente, tá? Então, vou fazer aqui com vocês a número 6. Só virar aqui minha folha para ficar mais fácil. Vai ficar um pouquinho longo, tá, pessoal, o vídeo. Só que eu sei que alguns até falam que vídeo longo cansa e tal. Só que vocês podem observar que às vezes a matemática a gente tem que, né, falar tantos detalhes que acaba ficando um vídeo longo. Então, me perdoem, tá, pessoal? Mas não é porque eu quero, é porque necessita, tá bom? Então, ó, o número 6, ele diz o seguinte: considere o número complexo z, né? Então, nós temos lá o número z. X mais 3 mais y ao quadrado menos 4 vezes i, tá? E aí, né, ele fala, determine os valores dos números reais x e y
para quê? Então, na letra A, ele está pedindo para que a gente ache o valor de x e y na letra A para que seja um número real. Então, o que a gente sabe, pessoal? Que um número z, né, que é um número complexo, ele é da forma A mais BI. A é a parte real, B é a parte imaginária, certo? Ele quer que eu descubra o valor de x e de y para que esse número aqui por completo seja um número real. Então, a gente sabe que para ser um número real, não pode existir aqui, ó, essa parte imaginária, não pode existir esse BI. Então, vamos analisar aqui, ó. Quem que é o nosso A nesse número? O A seria justamente o x mais 3, porque não tem a unidade imaginária, tá? O B é o y ao quadrado menos 4, porque ele está acompanhado do i. Então, para que ele seja um número real, isso daqui, ó, não pode existir. Se ele não pode existir, quanto que vai ter que ser esse B? Vai ter que ser 0, certo? Para anular esse i. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y ao quadrado menos 4 e vou igualar a 0 para descobrir qual é o valor de y, tá? Então, para resolver isso daqui, né, letra para um lado, número para o outro, y ao quadrado igual a 4, raiz quadrada de ambos os membros, né, já que eu tenho um y ao quadrado aqui, e y é igual a mais ou menos 2. Então, para que seja um número real, o y tem que ser igual a mais ou menos 2, porque aqui vai anular, tá? E o x pode ser qualquer número, né, porque a gente sabe que um número real pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser decimal, pode ser fracionário, enfim. Então, o x, né, qualquer valor. Certo? Aí, na letra B. B. Z seja um número imaginário puro. O que nós sabemos que precisa para ser imaginário puro? Para ser imaginário puro, esse A mais BI, que é a forma algébrica do nosso número real, ele não pode ter o quê? A parte real. A parte real tem que ser nula para que ele seja imaginário puro, para ter somente essa unidade i. Então, agora, quem tem que ser 0? Isso daqui, né? Então, x mais 3 tem que ser igual a 0. Então, nós sabemos que o x tem que ser igual a menos 3. E outra coisa, para que seja um número imaginário puro, esse b aqui tem que existir. Se ele tem que existir, ele não pode ser quanto? 0. Nós já achamos aqui, ó, o valor que anula. Que anula é mais ou menos 2. Então, se anula em mais ou menos 2, o nosso y tem que ser o quê? Diferente de mais ou menos 2. Porque se for 0, aqui também, ele vai ser um número real e não um imaginário puro, certo? E a letra C, ele pede que seja um número imaginário. Bom, então, para ser um número imaginário, o que nós sabemos? Qual que é a parte para que seja um número imaginário? Para ser imaginário, ele tem que ter a unidade imaginária, né? Então, para ele ter a unidade imaginária, esse B tem que ser diferente de 0. Nós já sabemos que para mais ou menos 2, ele vai ser 0. Então, no caso, o y tem que ser diferente de mais ou menos 2. E para ser imaginário, o A faz diferença? Não, tá? Porque se eu tenho o A e o B, ele é um número imaginário. Se eu tenho somente o A, ele é um número real. E se eu tenho somente o B, ele é um número imaginário puro. Certo, pessoal? Então, né, ficam aqui a aula, as atividades propostas, né? Vocês vão ver que as atividades também são bem fáceis, então vai dar para vocês terminarem, né, no horário normal de aula, certo? Então, terminando o vídeo aqui, vocês já vão para as atividades, fazem as atividades e terminando, logo me enviam, certo? Vocês têm aí até ao 12:30 para enviar as fotos das atividades para mim, tá? Lembrando as atividades do 1 ao 6, o 6 eu já resolvi aqui com vocês, né? Mas manda foto também, do 1 ao 6 das páginas 8 e 9, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Beijão!